Fala pessoal, beleza? Então vamos tratar nesse vídeo a respeito da terceira lei de Newton. A gente visualizou a primeira e a segunda, agora vem a terceira lei de Newton. Então todos os materiais que eu utilizei nas videoaulas anteriores, agora a gente vai utilizar nessa última videoaula. Lembrando, aqui eu estou falando mais a respeito de uma teoria, né? Então a gente não está envolvendo muito cálculo. É só para a gente poder enxergar onde está aplicada essas leis de Newton. Então eu vou utilizar aqui o nosso objeto, né? Muito importante, como havia dito, nosso álcool em gel e o nosso carro, né? Nosso fusquinha aí amarelo. Já falei que eu sou daltônico, né? Então, pessoal, a gente vai visualizar a terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton diz o seguinte: toda ação gera uma reação, né? Até o Jorge Mateus já colocou uma música assim: toda ação gera uma reação. Por que acontece isso? Se vir um camarada próximo de você e te dá um soco no meio da cara, o que você vai fazer? Vai sentar para ele e vai ficar lá olhando apaixonadamente? Não. Né? Se a pessoa te deu um bufete aí, eu cito esse exemplo que foi o exemplo que a minha professora, quando eu estava no ensino médio, citou. Se a pessoa te der um tapa, um soco, você no mesmo instante vai responder com o mesmo soco. Né? Isso é a terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação. E a gente tem uma situação assim um pouco. Então, pessoal, como eu estava falando a vocês, né, toda ação gera uma reação. Taime e Thiago foram ousados, né? Eles acrescentaram uma quarta lei. O que acontece na balada fica na balada. Isso, ó, é a quarta lei que eles acrescentaram assim. Eu gosto de falar a respeito disso, pessoal, para vocês nunca mais esquecer a primeira, a segunda e a terceira lei. E de onde que vem o nosso carro e o nosso álcool em gel? Por que os dois estão aqui? Então, pessoal, agora a gente vai juntar todos os contextos da primeira, segunda e terceira lei de Newton. Observe o seguinte: a gente tem um álcool em gel em repouso e a gente tem um veículo em movimento, né? A partir do momento que esse veículo está em movimento e bate nesse meu objeto, pá, né? A partir do momento que ele bate nesse meu objeto, vai gerar uma força que esse objeto bateu nesse álcool em gel, é isso? Então há uma força batendo nesse objeto. A aceleração desse carro vai ser multiplicado pela massa, que seria a massa. Tudo isso que ocupa no espaço, né? Então a massa de um automóvel ali comum gera em torno de 1000 quilos, né? Então se a gente tem a massa e a aceleração, pá, bateu. E o que aconteceu nesse acidente, né? Do carro com álcool em gel? Toda a ação do carro no álcool em gel, suponhamos que ele seja um poste, né? Então a ação que vai corresponder vai ser o carro batendo no poste. E qual que vai ser a reação do poste para com o carro? A reação vai ser a força com que esse carro vai estar exercendo contra esse automóvel, deixando assim o automóvel destruído. É assim que acontece. Quando o carro bate no poste, o poste não faz assim, tu bateu em mim, então eu vou te deixar bem destruído. Beleza? Então a gente está ligando os três pontos. Esse objeto que estava em repouso, o poste, ele teve uma modificação do seu estado, né? Geralmente o poste não vai ficar lá paradinho, bonitinho, bateu e ficou lá, tô aqui, legal, tá. Não, ele bateu, ele também houve um pequeno movimento. Então o objeto que estava em movimento para este poste, esse objeto estava em movimento, esse estava em repouso. Então ele chegou, pá, bateu. Então tem uma força que esse carro exerceu nesse poste, né? Então a gente tem aqui a massa do automóvel vezes a aceleração que está que esse carro estava andando 110 km por hora, mais ou menos isso. Então bateu aqui, aconteceu uma força do automóvel no poste. E esse poste, qual que foi a reação dele? A reação desse poste foi a mesma força que ele estava respondendo, por isso que deixou o carro destruído. Então
fingir que está destruído, tá? Então a gente veja aí a terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação. Então, pessoal, com isso a gente termina as nossas aulas teóricas a respeito da primeira, segunda e terceira lei de Newton. É só para vocês poderem visualizar um pouco melhor. E vou aproveitar, tem um bombonzinho aqui, né? A ação desse bombom comigo gerou uma reação de apaixonate aqui, né? Então eu sou obrigado agora a degustar um bombom. Por conta dessa ação do bombom ser gostoso, gerou uma reação em mim em querer devorar esse bombom. Ligou? Aonde que a física está aplicada em todo instante? Toda ação gera uma reação. E nunca esqueçam da quarta lei que a Taime Thiago aplicou aí, de um modo cômico, para vocês poderem entender, para vocês nunca mais esquecer a respeito das três leis de Newton. Então, a primeira lei, lei da inércia. Segunda, lei das forças, né? Todas aquelas forças sendo aplicadas. Presta atenção, tem um desenho que fala assim, eu tenho a força. Depois vocês me falam se o cara tem a força ou se ele pode, através da situação ali, aplicar uma certa força, né? Exercer uma certa força. Aquela ação que ele fez gerou uma força. Não seria isso mais legal? Então ele gritaria assim, eu tenho a possibilidade de estar exercendo uma força, né? Então seria esse o grito dele. Então ficaria meio sem nexo o nosso desenho, né? Da nossa época. Então, pessoal, até mais. Fica assim, fica com Deus, todo mundo. Grande abraço.